Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Frederico Bersan, sou analista na V10 Investimentos. Estou aqui com Yuri Goulart, que também é analista na V10, e Marcelo Cavalheiro, sócio fundador e gestor da Safari Capital, uma gestora com mais de R$ 1,5 bilhão sob gestão. Bom, primeiro, gostaria de agradecer a sua presença aqui conosco, Marcelo. Nos conte um pouco sobre você, como você fundou a Safari. Muito bom, obrigado aí a vocês, Frederico e Yuri, aí da V10. Prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, a minha história é muito longa no mercado. Eu estou há 30 anos fazendo isso, desde 89. Fui para a Grifo em 2001, trabalhei em outros lugares antes, na Fator, já cuidava de um fundo de participações lá. E aí, em 2001 eu fui para a Redding Grifo para montar a área de análise de ações e de gestão de fundos também. Tinha uns fundos muito pequenos lá de ações, e eu montei essa área toda de análise. Era um grupo grande que era responsável também por fazer toda a pesquisa do verde, de todas as famílias de fundos da Redding Grifo. E eu tinha sob gestão o long short, o long only, dividendos, R$ 3 bilhões lá em 2005 já, então é bastante tempo atrás. E em 2008, com a venda da Redding Grifo para o Credit Suisse, eu saí, e o Elson também saiu, que era o economista-chefe da Grifo, que montou toda a área macro lá. Nós saímos e montamos um escritório nosso para ficar um tempo no non-compete, para cumprir a cláusula do contrato com o Credit Suisse. E aí, em 2015, nós abrimos a Safari. Agora, dia 21 de julho, vamos fazer 5 anos de Safari já rodando com esse fundo. Só que essa família, na verdade não é uma família, é uma estratégia que nós temos, que é o long bias. Ele começou a rodar em 2011 já. Então já é uma estratégia que vem há bastante tempo rodando. E assim, só para dar um panorama geral de como é que é o nosso processo de investimento e como é que a gente pensa. Quando a gente montou o que seria o embrião da Safari lá atrás, em 2009, cada um montou um fundo. Eu montei um fundo, o Elson montou outro dele, cada um geria o seu. Mas o nosso propósito sempre foi, assim, a gente sempre acreditou, melhor dizendo, que o lugar para você construir riqueza no mercado financeiro é no mercado de ações, porque é onde você tem a alavancagem operacional das empresas trabalhando a seu favor, né, ao detentor de equity, ali, do capital das empresas. E nada melhor para isso do que juntar a expertise macro do Elson com a expertise micro minha, que depois fui montando o time. Hoje é um time de 5 analistas de ações, tem analista de dados, tem um outro economista que ajuda o Elson, tem o trader do meu lado, tem uma menina que já está ajudando a gente lá com estratégias long short, enfim. Mas a gente acha que essa expertise de olhar os riscos à frente, né, poder montar proteções, montar hedges para carteira, seja no câmbio, seja no mercado de ações, enfim. Acho que isso aí faz bastante diferença no carrego de longo prazo, né? Só um ponto para destacar: a gente, momentos bons do fundo, momentos que o fundo não está tão bem, a gente sempre apregou a mesma coisa, que deve ser em linha com o que vocês apregou para os clientes, que é: fundo de ações não é para ficar 2 meses, nem 3 meses, é para ficar anos, né? Vamos olhar isso aqui com uma janela de 2 anos ou de 3, porque eventualmente você tem uma crise, você tem um problema, o fundo não está protegido, como o nosso não estava nessa, mas estava no ano passado. Então, assim, você vai ao longo do tempo tendo um bom carrego. E assim, só mais um ponto, para não ficar falando aqui o tempo inteiro, né, sem deixar vocês falar. Esses dias, eu estava fazendo vários estudos, inclusive eu compartilhei ali com a Nathalie, com o Elson, que era, bom, como é que o nosso fundo foi desde o começo? Eu sempre olho contra o S&P em dólar, inclusive, e sabe que até um pouco antes dessa andada do câmbio, no fim do ano passado, a gente ganhava com uma alta performance, se não me engano, acho que de 4% ao ano, ou 5% ao ano, do S&P em dólares. Quer dizer, que é um negócio que não é fácil, você estando num país emergente, você tem tantas crises como nós vivemos aqui, né, nos últimos anos, vivemos N crises, talvez uma por ano, alguma coisa do gênero. Tá, então, isso é um pouco da Safari, contei um pouco da minha história. Gostaria que você falasse um pouco agora o que difere o fundo da Safari Multimercado, né, que está disponível nas corretoras, e o fundo de previdência de vocês.
Em termos de alocação em bolsa, vocês já enxergam também uma melhora no médio prazo? Como que está a visão de vocês? Olha, a principal diferença é a alocação em ativos no exterior. O fundo de previdência pode alocar 10% e o fundo CVM 20%. Então, quando a gente está com 20% no CVM, nós podemos ficar só com 10% no outro e a gente explode as outras posições, então aumenta a participação das outras para compensar essa alocação menor. Temos dois previdências, um de 70% e um de 100% de alocação, até 70% e até 100%. Esse até 70%, ele funciona da seguinte maneira: quando o fundo CVM está com 90%, ele está com 70%. Quando o CVM está com 70%, ele está com 70% também. E aí depois os dois caem juntos. Então, porque a gente acha que faz sentido ficar mais alocado no Previdência, porque ele tem um objetivo de longuíssimo prazo. Ninguém põe dinheiro no Previdência para tirar daqui uma semana. Então, como é uma alocação de longo prazo, faz sentido estar sempre no 70%, porque é aquilo que eu falei, a riqueza nós vamos construir no mercado de ações. Para falar um pouco de cenário, né, o que aconteceu? Né, o que nós vimos nessa crise? Foi uma crise que ela veio de repente, né, a gente acabou, nós, lá na Safari, não vimos que essa crise ia ter essa gravidade que teve, por isso que a gente não tinha hedge para o Covid aí. Perdemos dinheiro, recuperamos uma parte. O que a gente acha, né? Uma parte da perda que teve nos mercados, e não digo no fundo, porque no fundo você tem sempre a possibilidade de trocar os ativos que estão ali. E tem alguns que sentiram muito menos do que outros, e vai ficar muito claro no resultado do segundo trimestre das empresas. Mas com isso eu quero dizer o seguinte, que para algumas empresas uma parte da perda é permanente, porque você tinha uma curva de crescimento do PIB, né, qual que era o nosso plano de voo, né, do Brasil? Vou crescer 2 esse ano, 2,5% ou 3% até. O ano que vem, nos outros anos, cresço 2,5% ao ano. A gente vai cair, sei lá, talvez 6%, 7% esse ano, recuperar 5% ano que vem, então fica muito abaixo daquela curva inicial. Porque, em vez de fazer 3 para cima, nós vamos fazer menos 7. Eu já abri um gap de 10 pontos. Conta de padeiro aqui, né? O ano que vem, que a gente faria 2,5%, vamos fazer 4%. Então, recupera uma pequena parte. Essas linhas vão demorar muito tempo para se encontrar, né? E, eventualmente, nem vão se encontrar para alguns modelos de negócio que foram, assim, dizimados ou foram colocados à prova por conta de alguma mudança de hábito que houve. Por exemplo, qual o hábito que mudou muito? O e-commerce, o delivery. Então, uma parte disso não volta para as lojas normais. Então, assim, provavelmente para algumas empresas você vai ter uma perda de capital permanente. Ao contrário do que eu tenho ouvido aí no mercado, muita gente dizendo que, como é um ano só, não tem problema, não é esse que é um ano, é que o buraco foi grande, as curvas não vão, elas vão andar quase paralelas. Então, aquela curva de PIB estava aqui em cima, de agora não vai chegar nela. Então, a gente tem que, na minha opinião, né, na nossa, lá do Elson, né, isso aqui é muito discutido entre nós, ele que é o economista, que entende muito mais disso do que eu, mas assim, o que a gente chegou à conclusão? Nossa conclusão é que, isso aqui não vai se encontrar, então tem de fato perda permanente. Agora, o que a gente acha que vai acontecer? Alguns setores têm uma vantagem, vamos dizer assim, porque são expostos ao mercado externo, né? Esse é o primeiro grupo aí, que é o grupo de commodities. Então, Petrobras, Vale, entre outras, pode ser empresa de papel, são nossos, usando o Klabin. Esses caras são expostos a um tipo de demanda de governos que têm muito mais condição de lidar com a crise do que o Brasil. Então, por exemplo, Estados Unidos, China. Então, ou Europa até, na Europa está numa situação muito ruim, mas a renda per capita na Europa, assim, numa grande média, é de $40 mil, por exemplo, 50 mil. Aqui nós devemos estar em 8, 10 mil, 9, sei lá. Então, assim, esse é o primeiro grupo que eu acho que pode performar muito melhor do que a média. Aí tem alguns outros, a e-commerce, eu acho que também. Eles os papéis andaram muito, pararam um pouco. Mas, assim, é uma mudança de hábito. Eu vejo muita gente que eu conheço que nunca tinha feito compra no e-commerce e que está comprando muita coisa agora. Fala, eu tenho agora uma tranquilidade, não preciso ir na loja, eu já sei o que eu quero. Eu quero um tênis número 42, tal, aquele modelo, compra no e-commerce, acabou. Deu problema, troca.
Então, tem esse desafio das empresas da logística reversa. Pô, quando a pessoa se convencer de que esse vale muito para roupa e calçado, né? Que eu comprei um negócio, não gostei, vou trocar, mas se ele souber que funciona, pô, aí sim você vai começar a trazer essa parte do vestuário, tudo que hoje ainda tem alguma dificuldade. As empresas de calçados, por exemplo, Arezzo já tem uma facilidade maior, porque o número não varia muito. Então, né, sei lá, o 42 não dá porque é sapato de mulher, né? Mas o 38 da Arezzo deve ser igual a 38 de outra marca. Então a mulher sabe que mais ou menos é muito difícil não ser aquele número. Então acho que esse é um outro segmento que, na nossa opinião, também vai bem. Outra coisa que eu acho que caiu muito, mas na minha opinião não devia, nós temos posição, são concessionárias de rodovias. E aí por quê, né? Porque a gente compara quedas em concessionárias de rodovias, em varejo, e em locadoras de veículos, quedas semelhantes. Só que aí quando você vai olhar, uma coisa é você olhar o fluxo, né? Aí quando você para olhar o balanço dessas empresas, você olha a locadora de veículo, o que ela tem? De um lado, veículo, do outro, dívida. O que aconteceu? O veículo perdeu valor e a dívida ficou muito mais cara. Então você teve assim um duplo alfa ao contrário nesse cara, né? Então assim, ele perdeu dinheiro nas duas pontas. O estoque vale 15% a menos e o passivo dele, pô, custa o dobro quase. Ele pagava CDI mais quase nada, paga CDI mais 3 hoje. Então tudo bem, mas é menos do que os 14 de 2 anos atrás. É menos, mas é mais do que estava no número dos analistas. Então, o mercado estimava números mais baixos de dívida. Então, a nossa impressão é que tem um problema aí. Nas concessionárias de rodovias, não tem estoque, nenhum estoque, não tem estoque de nada. A queda no tráfego foi muito menor, foi alguma coisa como, na média, aí, 25%, entre pesados e leves. Mas quando você vai para mix de receita, foi menor, porque teve reajuste de tarifa. E mais importante, o negócio que eu achava improvável é que essa perda de tráfego está sujeita a compensação pelo governo. Então, assim, o que vai ter? Vai ter um alongamento de prazo, um aumento de tarifa. Então, na verdade, elas não vão perder isso aí. Então, pô, por que essas ações estão caindo 40% no ano, da mesma maneira que a ação da Renner, da Localiza? Então, aí acho que tem uma vantagem grande. E outra coisa, como é que você ativa essa economia? Com infraestrutura, principalmente. Pô, vamos fazer estrada, vamos fazer concessão de tudo que puder. Então, aí está um grande, para a gente ser um negócio muito relevante. Então, onde a gente também tem posição. Depois, tem alguns outros, né? Estou falando já das posições do fundo, né? Alguns outros segmentos interessantes. Natura, a gente gosta. É um single name que a gente tem há algum tempo já. Coisa mais de ano já que a gente comprou pela primeira vez. E temos também uma posição em Sabesp, que não é uma posição grande, mas é relevante, os 5% do PL, porque esse é um outro ponto que acho que é mega relevante. Bom, por que não privatizar agora o saneamento? Você abre assim, um investimento gigantesco pelos players privados e com grande geração de emprego em infraestrutura, né, em construção. E agora, só para terminar, assim, a mesma cerejinha do bolo, a gente discutiu muito o setor de bancos, né, ultimamente, mas muito mesmo. O que a gente sempre manteve foi a ação do BTG Pactual. A gente acha que ele está isento dessa parte de crédito de pequena e média empresa, ele atua no corporate, onde você tem menos risco, porque as empresas têm menos alavancagem hoje do que há algum tempo. E tem muito mais acesso ao mercado de capitais. Mas a gente vinha naquela, bom, a gente fica vendido, comprado em bancos. Qual que é o nosso medo? Das provisões serem muito maiores do que o mercado estava imaginando. Aí eles vieram no primeiro trimestre com aquele mundo de provisão, principalmente Itaú, o Bradesco um pouco menos, Santander nada, né? E nós fizemos muita conta, o nosso analista lá quebrou a cabeça, ele fez um monte de live lá para bater papo, bom, vamos mexer no modelo aqui e ali e tal, estimar o que pode acontecer. E a gente chegou num ponto que é o seguinte, os bancos vão ter muito mais provisões no segundo trimestre, vão ter alguma coisa no terceiro, também vão, mas ainda assim não faz sentido que eles tenham caído tanto quanto caíram. Então a gente acabou revertendo uma posição que a gente tinha vendida para comprada em bancos. Por esse motivo, olha, se esse cara já fez provisão, o mercado já acha que ele vai fazer mais, então quer dizer que isso aí já foi para o preço. E são empresas que estão negociando
Se olhar o PI desse ano, né, o Price Earnings aí de 2020, é irrelevante, né? Porque todo mundo vai ter um número assim impublicável quase, né? Mas os bancos, assim, vamos olhar 2021. Itaú vai negociar 7 vezes earnings, o Bradesco a 6,5, ou Itaú a 8, o Bradesco a 6. Isso saindo de uma crise, quer dizer, com uma aceleração de PIB, né, o ano que vem. Então, assim, nossa opinião é que, de fato, aí tem muito valor também. A gente tinha medo de, claro, de se entrar numa espiral e os bancos acabarem, pô, virar carteira inteira de crédito ruim. Mas a gente está convencido que não. Então, a gente está muito mais tranquilo hoje do que esteve há algum tempo. Bom, Marcelo, primeiramente, muitíssimo obrigado pela atenção e gentileza aí com a gente. Eu vou sair um pouco desse tema de alocações, depois a gente vai voltar nele. Claro. A Safari ela tem um modelo de gestão que é um pouco diferenciado, que a parte macro do Elson, que é sócio, que é o seu sócio, parece estar muito bem encaixada com a parte mais micro na qual você é responsável. O que a gente normalmente vê são essas partes um pouco mais divididas e bem independentes. Às vezes a parte macro é mais direcionada para um fundo multimercado da casa, a parte micro é para um FIA, enfim. Queria que você aprofundasse mais nessa dinâmica de como funciona lá dentro, se vocês operam lado a lado, discutem o tempo inteiro e se isso é um diferencial da Safari. Olha, eu vou começar pelo fim. A gente discute o tempo inteiro. A gente senta na frente um do outro faz mais de 10 anos, né? Desde a época da grife a gente sentava muito próximo. Depois que montamos no escritório, sentamos literalmente na frente um do outro. E assim, o que é importante para mim, né? Por que é importante o cara macro participar da decisão, né? Não só dar o call? Porque é um cara que consegue discutir e não só ele não é só economista, né, de formação, tal, um excepcional economista. Qual que é a vantagem do Elson? Já na época da Grifo, sempre que eu marcava visita, ou os analistas marcavam, eu sempre falava com ele, pô, Elson, você quer ir junto? Então ele é um cara que entende como que o macro funciona nas empresas. Não é só aquele call teórico. Então é um cara que de fato sabe ler o que está acontecendo nas empresas. Então, assim, a troca de informações, não só comigo, mas com os analistas, é muito rica. Então, uma parte da sua pergunta, já na construção dos modelos, o Elson participa. Porque eu falo, às vezes o analista me pergunta, pô, quando você acha que cresce o mercado de medicamentos? Estou olhando Ipera, vamos dizer. Não, pergunta para o Elson. Aí o Fleury, pergunta para ele sabe melhor que eu, né, da tábua de envelhecimento, ele que olha a previdência. Então, todo esse tipo de input para os modelos, ele que dá também. E aí, quando a gente vai discutir cenário, que é ele que passa. Bom, o que eu acho, né? E só uma coisa interessante, lá no começo do ano, a gente não viu o Covid, o que a gente estava preocupado? Eleição americana. Vocês lembram que até Super Tuesday e que o Biden era um... Pô, nem se falava no Biden, né? Era o Sanders que ia ganhar tal. Isso aí sumiu, acabou, não tem, ninguém fala mais eleição americana. Então a gente ia preparar o hedge para isso. Então, assim, já era o Elson olhando lá para outubro, acho que é outubro a eleição americana, olhando lá para o fim do ano para dizer, bom, daqui a pouco temos que começar a monitorar os riscos, porque vem a Super Tuesday, o Biden perde, aí vai ficar o Sanders tal. É perigoso, é mais fácil o Trump ganhar dele do que de outro, mas se ele ganhar é muito perigoso. Então, esse é um outro tipo de colaboração muito boa. E, por exemplo, o caso dos bancos, esse é um negócio interessante que a gente estava discutindo, inclusive, juntos na sexta-feira. Estávamos eu, o Elson e o Rafael, que é o analista de bancos. Então, assim, cada um com o seu olhar, o Elson com o olhar macro, eu olhando mais o lado de empresas, né, como é que as empresas estão, e o analista trabalhando nos números e também, né, dando, claro, as opiniões, porque o call também vai ser dele. Mas a gente estava abastecendo ele de visões nossas para montar o call junto com ele. Então, assim, daí é que a gente decidiu que, pô, né, então a gente tinha uma posição vendida, quase zeramos sexta com uma pontinha, comprando bastante hoje. Então, assim, mas não é uma operação de trade isso aqui, é para ficar um tempo, né, os bancos. Mas essa é a vantagem que eu acho de ter um cara de macro trabalhando lado a lado. Então ele está sempre olhando um pouco mais para frente, olhando para PIB, olhando para esse ano, para o ano que vem já. Então, assim, essa leitura acho que acaba enriquecendo muito e traduz muito nas posições do fundo e no net comprado também. Por exemplo, essa ideia de commodities passa muito também pelo Elson, né?
Ele diz, bom, a China saiu primeiro da crise, os Estados Unidos tem mais balanço, né? O FED tem muito mais balanço do que a gente tem aqui para sair antes da crise. Então faz mais sentido estar comprado em commodities e ter uma posição também no S&P. Então, assim, o S&P andou bastante os últimos 2, 3 semanas aí. Então, assim, isso também foi uma abordagem também do Marco, olhando para quem ia sair primeiro da crise. Então, mais ou menos assim que funciona. E funciona bem, tem funcionado assim, não tem atrito, não tem problema. O que tem que ser dito é dito ali, mesmo um para o outro. Então, a gente trabalha junto há tanto tempo, se conhece há um tempão, então pô, cada um respeita o que o outro conhece melhor, e aí acho que a gente maximiza valor com isso. No início do ano, vocês tinham uma posição grande em Natura, né? Você já falou que ainda carrega esse papel. O que o atual cenário muda no case da Natura? Ou vocês estão bem conscientes já de que ela pode render tanto no curto, no médio, no longo prazo mesmo? Então, a Natura, a gente óbvio, né, se preocupou muito no começo, porque pegou a Europa, a Ásia, né? A Europa é grande para a Natura, com a The Body Shop. A Ásia também é relevante, The Body Shop também é grande lá. Mas o que a gente viu, né? A gente viu que essa venda direta dela por consultoras, na verdade, nada mais é que um e-commerce, né, potencializado, porque no fim você tem um vendedor na ponta ali falando com a sua carteira de clientes, né? E com ferramentas novas. Se antes era face a face, agora é por WhatsApp, que é parecido com o movimento que a Via Varejo fez, né? Chama no Zap, né? Que ele chamou ali o negócio dele. Então é isso, a Natura, ela já tinha essa rede montada. O que ela precisa fazer agora, e ela já está começando a fazer, é estender isso aí para a Avon e para a The Body Shop lá fora. Então eu acho assim que à medida que ela estenda isso, ela vai poder não só vender as coisas dela, mas eventualmente ser um marketplace de produtos de beleza. Tem outros no mercado, né? Mas ela pode ser ela já tem uma base de, contando a Avon e Natura, tem no mundo inteiro, com The Body Shop, tem 6 milhões de consultoras. É gente pra caramba, né? Falando com o cliente o tempo todo. Então você pode vender, de repente, acessórios para mulher, né? Para cabelo, enfim, tem uma infinidade de coisas. E a Natura está pensando nisso, aqui. O que ela tem hoje? Uma dívida ainda elevada, mas tem também receita em dólares, é uma dívida em dólar com receita em dólares, que meio que casa. Claro que tem o marcação a mercado, mas isso, dado que a empresa é robusta, não mexe tanto com o balanço dela. Mas acho que, assim, à medida que as coisas começam a recuperar, eu acho que ela vai sair muito bem dessa crise, mas talvez mais forte comparativamente à concorrência do que antes, né? É só a gente lembrar, por exemplo, que o Boticário teve que fechar as 1.000 lojas. O presidente do Boticário falou numa live outro dia que teve um dia que não faturou nenhum real. Então, isso não aconteceu com a Natura. Tá? Então, acho que é uma vantagem comparativa. Ela larga na frente, mesmo que caia um pouco a receita, mas tem uma vantagem para o futuro. Certa vez eu vi você comentando sobre o seu gosto por Petrobras, e a gente viu recentemente o que aconteceu com todo esse embaraço do petróleo. Eu gostaria de saber sua visão para a empresa, quais suas perspectivas, e se você acompanha a PetroRio e quiser também acrescentar alguma coisa. Então, PetroRio eu não acompanho, mas deixa eu falar de Petrobras. A gente começou o ano bem comprado, era uma posição de 8% do patrimônio do fundo, e a gente teve a felicidade de zerar a Petro na sexta-feira anterior àquela segunda-feira negra dela. Ela caiu 30%. Nós vendemos toda a posição de 8% do PL num dia só, vendemos inteirinha na sexta, e a gente se livrou daquela queda gigantesca. E aí ela veio ajustando, a gente entrou, saiu algumas vezes, e agora fizemos uma posição de novo, que não é tão grande, é uma posição de uns 5 e pouco do PL, mas com bias de aumentar. O que eu vejo do petróleo? Assim, primeiro que o petróleo é a coisa mais difícil do mundo de fazer projeção de preço, né? Eu não vou me arriscar aqui, né? Tem um monte de gente que entende muito mais disso do que eu, que já fez as projeções. Então, qual que é a ideia do preço do petróleo? $50, mais ou menos, talvez chegue até o fim do ano, e depois 55 no ano que vem. E por que isso, né?
quando você olha a necessidade de caixa dos países produtores, e principalmente esses do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, principalmente os dois que são países mais populosos lá, que dependem muito do petróleo, a Arábia Saudita precisa de um petróleo a $75 para equilibrar o budget dela. O Irã um pouco menos, depois vem os outros, a Kuwait, enfim, aquela turma toda. Então esse é um dado do problema. Qual que é o segundo dado? O shale nos Estados Unidos, ele tem um break-even aí de uns $40. Então, assim, já tem duas grandes que eu sei que pararam, e tem outras que vão quebrar pelo caminho aí. O que vai acontecer, né? O petróleo vai ter que subir ou para esses caras voltarem, mas um nível mais baixo de produção. Os outros países já estão cortando produção, né? Então a gente provavelmente chega no equilíbrio de oferta e demanda, e a demanda começa a crescer depois desse grande buraco aqui do Covid. Então por isso que eu acho que o preço de fato se equilibra lá na frente. É muito mais por necessidade dos países produtores, mas no fim casou duas coisas, né? Produção muito alta e demanda caindo muito. Então essas coisas vão se encontrar. A demanda começa a recuperar, a produção cai bastante, e aí no fim das contas vão ter equilíbrio. E a Petrobras, nos últimos 2, 3 anos, desde o começo do governo Temer, fez uma limpeza gigantesca lá em tudo, né? Limpou, vendeu ativos, tem refinarias para vender. É assim, uma gestão muito séria lá do Castelo Branco agora. Então a gente acha ela extremamente barata, uma das melhores empresas do mundo, uma das que tem mais tecnologia, talvez de águas profundas, a que tem mais tecnologia no mundo, e com custo de produção baixo, né? Depende muito do campo, aí vai de 7 a 15 ou 20, alguma coisa por aí. A gente acha que se tivesse a ideia de petróleo $50, depois 55, Petrobras dá para subir 80% do preço que está aí. Então, por isso que a gente acha que é um grande upside, tem um grande upside nessa ação aí. Mesmo que, né, você olha para hoje, é contra-intuitivo. Pô, o petróleo está 30, né, para comprar Petrobras, mas ele não se sustenta nesse preço. Perfeito. No início do ano, vocês tinham uma posição grande também em JBS, né? Vocês aumentaram a posição em frigoríficos recentemente. Então, vocês aumentaram a JBS ou colocaram outras empresas do setor, por exemplo, a Marfrig? Ou vocês acham que a JBS apresenta as maiores vantagens competitivas? Olha, a gente no começo aumentou um pouco em JBS, depois dividiu, né? Vendeu um pedaço, comprou Marfrig e tem uma pontinha em BRF agora. BRF a gente gosta menos porque a gente, assim, eu acho que ela tem um problema de dívida ali muito grande, tem um problema do mercado de frangos que não está equilibrado ainda, mas eu acho que vai equilibrar. Mas enfim, para mim é que está mais cara das três. A ideia de trocar um pouco para Marfrig foi para não ficar num risco só no mesmo setor. As empresas não são tão parecidas porque Marfrig tem uma operação grande no Uruguai, né, tem alguma coisa no Brasil e tem uma operação grande, né, que é a National Beef, nos Estados Unidos. Então é mais para diluir risco, acho que a Marfrig é um pouco mais barata que a JBS e é uma operação menos complicada, tem menos ativos ali dentro. A JBS tem na Europa, tem na Austrália, tem não sei aonde. Por um lado é bom, mas por outro acaba dividindo muito e às vezes você... Pô, mas agora seria bom eu estar nos Estados Unidos, mas também estou na Austrália, estou no Brasil. Então é um negócio muito mais voltado para exportação, 70% mais ou menos da receita hoje é o que vem dos Estados Unidos. Marcelo, vocês tinham uma posição significativa no setor bancário, mas decidiram zerar recentemente. Qual foi o racional por trás da decisão e como vocês veem o setor para esse ano e principalmente para o ano de 2021? Vocês estudam formar uma nova posição e, se sim, tem alguma preferência no setor? Então, eu comentei de bancos. Eu falei que a gente tinha uma posição, depois vendemos, ficando vendido um tempo, zeramos e agora tem uma posição não muito grande comprada. Posição em banco pactual, que não é bem banco, né? Respondendo a sua pergunta, ele é banco, mas não é, né? Porque não é um banco que tem agência, não é um banco que tem milhões de clientes, é um banco de nicho que a gente gosta muito. Então tem uma posição do fundo grande em BPAC, deve ser uns 4, 5 do PL.
Aí depois a nossa preferência é por Bradesco e Itaú. Gostamos de Banco do Brasil, mas a gente acha que se tiver alguns problemas adicionais de provisão, pode ser que falte capital para ele, ele tem que fazer algum aumento de capital no momento à frente. Então, qual que é a nossa visão lá? Primeiro trimestre, principalmente Itaú, fez provisões preventivas. Segundo trimestre, ele vai fazer mais provisões pesadas, ele já vai saber o problema, porque já vai ter muita inadimplência. E no terceiro trimestre, principalmente, lá é que ele vai saber mais o que aconteceu na carteira dele, porque esse waiver que ele deu para os devedores vai até julho, agosto. Aí é que esses caras vão chegar e falar, bom, agora é a hora da verdade, você pode pagar ou não. Se não pagar, vai baixar lá como perda. Então, provavelmente a gente só vai ter uma figura mais limpa no resultado do terceiro TRI, que vai ser publicado em novembro só. Então, até lá não é que é voo cego, mas assim, a gente vai ter que acompanhar os dados macro, né? Por isso que é muito importante acompanhar os dados de crédito do Banco Central. A gente vai fazendo esse acompanhamento. Mas nesse nível de preço, conhecendo a qualidade de gestão dos bancos brasileiros, principalmente esses dois que eu citei, os outros também são muito bons, mas a nossa preferência hoje é pelos dois, negociando a esse nível de múltiplo, mesmo price to book está baixo, vai aumentar um pouco, porque o book vai diminuir com prejuízo, né, com um pouco mais baixo. Mas, enfim, acho que é uma boa compra para carregar por algum tempo, sim. Então, os bancos são, de fato, parecem baratos, mantendo o padrão que a gente acha que vai acontecer aqui para a economia até o fim do ano. Bom, de acordo com a carta desse mês, a Safari está com uma posição comprada, né, no índice americano S&P, e eu queria saber se vocês enxergam o índice atingindo novas máximas esse ano, qual que foi o racional de vocês terem se posicionado nele? Então, o racional lá atrás, já faz algum tempo que a gente tem essa posição, é que a economia americana, como assim, a gente aqui atirou de espingardeira de chumbo, eles atiraram com um tanque lá, né? Então, a diferença de calibre, né, de possibilidade. Então, lá foi um pacote de total até agora, acho que uns 4 trilhões de dólares. E aqui ainda estão batendo cabeça, né? O dinheiro não chega nas empresas, tem os R$ 600, mas paga um mês, o outro precisa ver que dia que vai pagar. Então, assim, tem uma diferença grande de financiamento às empresas e ao consumidor também. Então, a nossa ideia de fazer lá é que os Estados Unidos saem antes da crise, é um risco diferente do que a gente tem aqui, né? A economia é muito mais robusta do que a nossa. Em relação ao nível de preço, eu acho o seguinte, né? Se você for olhar o múltiplo lá do S&P, provavelmente ele é mais alto do que o múltiplo histórico aí médio, porque as empresas vão perder rentabilidade, não só esse ano, mas já estou olhando para 2021. Provavelmente está negociando hoje mais caro do que estava negociando em janeiro, mesmo estando, né, 15% abaixo da máxima. Mas a gente acha que anda um pouco mais. É pelo seguinte, porque você tem o juro zero no mundo, ou negativo, você tem uma busca por ativos que rentabiliza esse dinheiro, não só das pessoas, né, mas de empresas, enfim, empresas fazendo recompra com o dinheiro, em vez de deixar o dinheiro aplicado. Então, eu acho que tem ainda um motor para fazer o S&P andar um pouco mais. Agora, tem que ver um pouco como é que é essa divisão lá dentro, né? Como a gente não está comprando single name, a gente está mais tranquilo, mas a gente vê que tem vários dias que tem uma diferença entre tech, hoje tech caiu, tudo andou. É que nem aqui, o e-commerce caiu, tudo andou. O e-commerce andou, todos caíram as outras. Então, o S&P também tem tudo isso. O índice, ele esteriliza esse tipo de coisa. Então, por isso que a gente também hoje gosta de ficar comprando no índice e não comprando single name. E temos o IEM também, né, que é o índice de emergentes, que aí ele é um índice muito focado em China e Coreia. Aproximadamente uns 60% desse índice, por volta de 55, 60%, ele é representado por China e Coreia. Então, assim, quando você compra esse índice, você compra a recuperação desses dois países e que estão vindo bem. A Coreia tem muito poucos casos agora, China também. Então, tem que fazer a recomposição de estoques lá que foram consumidos e depois de vida que segue, né? Quer dizer, vida normal. Então, faz sentido para a gente ter posição também no IEM. Posição maior é o S&P, que é quase uns 10 do PL,
e EMA alguma coisa como 5, 6. Uma exposição relevante lá fora também. Como que é a política do fundo em relação ao uso de derivativos? Vocês usam para efeito de hedge ou usam para alavancar também, para pisar no acelerador? Como que é essa dinâmica na Safari? Boa pergunta. Até para eu falar dos limites do fundo, que eu acabei não falando no começo. O fundo pode ficar comprado entre 0 e 100% cash, ou pode ficar 20% vendido ou 120% comprado. Essas pontas, né, o 20% acima do 100, vai ser sempre via derivativos. E o para baixo também é a mesma coisa. Então, eu vou comprar uma put para baixo, né? Ou vou comprar uma call, ou call de índice, ou call de Petrobras, enfim, de qualquer coisa, se eu estiver muito animado com o cenário para ir além desses 100%. Outra coisa que a gente faz de opção, nós temos hoje no fundo, é a opção de dólar. Nós temos uma opção de dólar comprado, justamente para proteger o patrimônio do fundo de, sei lá, alguma descontinuidade, sei lá, de um problema político aqui gigantesco. O índice vai para, sei lá, 60 mil, o dólar vai para 7, a gente pelo menos protege via câmbio, que eu acho que é onde tem sido feitos os hedges maiores aí do mercado em geral. E a gente gosta, e é o hedge mais barato, vamos dizer assim, que tem hoje para hedgear a posição em bolsa. Mais barato do que a opção de índice ou de ações. Essa história de poder ficar menos comprado é que a gente gosta muito também, né? Hoje a gente está bem comprado, até a exposição hoje do fundo ela está uns 90% do PL comprado, net comprado, e 120 de exposição bruta, 125. Tá? Então tem um long short aí nesse total também. Então hoje o fundo está bem comprado, mas eventualmente o mercado andou muito, a gente acha que o cenário se sustenta, a gente pode ir para 40, 30 net long, proteger bastante o patrimônio. Nosso tempo aqui está acabando, Marcelo. A última pergunta, algo que vem crescendo aqui no Brasil é o ESG, né? Que lá fora já é algo bem grande, bem relevante. Gostaria de saber se vocês olham para isso, estão começando a dar uma certa relevância, acho que isso pode se estabelecer aqui. E, por último, para finalizar, nós sempre pedimos uma recomendação de algum livro que te agregou nessa caminhada no mercado financeiro. Se você puder dar uma dica também. Então, a gente não olha assim. É claro que a gente toma cuidado, a gente está começando a olhar, a gente do nosso lado não sabe bem como avaliar isso ainda. Mas a gente começa a olhar as empresas. A Vale teve um problema gigante com isso, né? Com Brumadinho, enfim. Tem muita coisa acontecendo. Mas eu acho que vai ser vamos dizer, um parâmetro de avaliação que nós todos vamos ter que começar a usar. Eu acho que ele vai ser tão relevante quanto qualquer outro que a gente usa para avaliar a empresa. E para alguns investidores, ou melhor, como vai começar a ser eliminatório para alguns investidores, olha, se ele satisfaz os parâmetros de ESG em visto ou não, as empresas vão tomar muito mais cuidado com isso do que tomaram até hoje. Então, de fato, vai ser relevante. A gente está, por enquanto, vamos dizer, de observador, mas olhando as empresas, sabendo que tem esse risco e sabendo que algumas empresas podem ter um de-rating por conta desses problemas. Em relação a livros, eu gosto muito de ler biografias. Eu lia assim, tem dois que eu acho que são muito relevantes, que são o do Steve Jobs, que eu acho que é incrível, e a Loja de Tudo também da Amazon. Eu acho que mostra algumas coisas, né, que a gente também tem que ter aqui na posição de gestor. A gente, por exemplo, hoje não está numa posição confortável, nós estamos, né, com a cota negativa no ano, então, mas a gente está fazendo nosso trabalho, a gente sabe que lá na frente nós vamos ganhar dinheiro de novo, que nós vamos reverter, trabalhamos pra caramba para isso, né? E aí você não pode deixar, né, se levar para, pô, mas no fundo não está indo tão bem e tal. Não está, mas a gente tem que, né, a cabeça tem que funcionar como se tivesse, né? E tem que olhar sempre para frente, porque sempre tem oportunidades. Então acho que as lições desses aí são, todos eles têm, olha, a caminhada é longa, né? Você vai ter alguns tropeços no meio dela, mas você tem que aprender a se levantar, ter ideias novas, se reinventar, né? Mudar um pouco a maneira como você olha algumas coisas, como a gente vem mudando ao longo do tempo, às vezes sem perceber até.
a gente vem fazendo isso, trazendo gente nova. Eu acho que um negócio que eu aprendo muito com o pessoal mais novo que trabalha no escritório, os analistas. Eu sou mais velho no escritório, tenho 52 anos, mas tem gente lá de 23, tem outro que tem 35, mas é tudo gente muito mais nova que eu, e assim, de outra geração. Vocês também são muito mais novos. Pô, na minha época, quando eu estava vendo meus filhos estudar com iPad, que é aula virtual, eu fiquei pensando, se fosse na minha época, quando eu estava na escola, mal tinha telefone na casa das pessoas. Tinha uma época, eu lembro que minha família, a gente se mudou de cidade, e quando você ia ligar para outra cidade, onde moravam meus avós, você tirava o telefone do gancho e deixava 20 minutos até da linha. As pessoas hoje nem sabem o que é isso, da linha. É dar um sinal para você poder discar, né? Então existia isso no passado. Então, assim, as coisas foram mudando muito, foram melhorando muito. O Brasil mesmo, a gente olha, pô, muita gente reclama, o Brasil é uma porcaria, que não sei o quê. O Brasil mudou muito de 30 anos para cá. Eu era da época da inflação. Eu lembro que eu morava em Jaú quando era menino. Eu ia no centro, lá vi um tênis na vitrine, pô, gostei e tal. Ainda ali um mês eu lembrava e falava para minha mãe, mas quanto custa o tênis? Aí tinha na minha cabeça, bom, custava 100, custa 120. É isso aí. Passam 20% ao mês. E a gente conviveu com isso, passou, estabilizou a moeda, isso aí virou um valor para a sociedade, inflação baixa. Então, assim, a gente tirou alguns presidentes, tem outro agora que está aí, bom, ele já viu que tem que se arrumar. A gente tem que ir olhando para frente, as coisas vão melhorar daqui para frente, né? Vai ter um momento ruim aí, a economia tropeça, depois melhora de novo. Nós vamos ter aperfeiçoamento, vamos ter aí provavelmente um marco do saneamento, como eu falei. Vamos melhorar a vida das pessoas, principalmente hoje tem uma reportagem boa, se vocês puderem ler também, inclusive a Nathalie que mandou, de um dos fundadores da Natura, que ele fala muito da desigualdade, né? Assim, o país não vai melhorar enquanto a gente não conseguir colocar as pessoas, né, num patamar menos desigual. E por incrível que pareça, saneamento é uma das coisas mais importantes para isso, né? Por que a escola pública é ruim? Então não é isso, é que muita criança tem diarreia quando é pequena, não desenvolve o cérebro da mesma maneira que deveria, da maneira adequada. Então assim, muita melhoria para fazer, mas assim, vai melhorando. O Brasil é uma obra em construção e vai ficar melhor. A gente tem que ser otimista aqui, trabalhar no que a gente pode, fazer o que a gente pode para melhorar, né? Mas vamos em frente, as coisas vão melhorar sim. Muito obrigado, viu, Marcelo? Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença. Desejo muito sucesso aí para toda a equipe da Safari e gostaria de agradecer também a presença de todos que nos assistiram. Um abraço. Marcelo, Obrigado. muito obrigado. Sucesso para vocês lá, viu? Obrigado pela oportunidade, pelo contato aí que o Yuri fez lá. Frederico, também obrigado aí. E a gente está à disposição. Quando vocês quiserem falar, chama a gente bate um papo.